Então, Pacito, Oi! aqui está o Marcelo Simões que eu tanto falei pra você. Marcelo? Marcelo! Oi, Marcelo, tudo bem? Eu tô bem, e você? E esse óculos escuro? Ah, não nem sabia que eu tinha óculos. Você colocou óculos? Coloquei óculos. Aí, às vezes eu não gosto de ver a verdade. A verdade do dinheiro. E a Cláudia me falou que você conhece muito esse tema do dinheiro, é verdade? Eu conheço um pouquinho, já são 26 anos aí que eu lido com esse assunto. Eu ajudo, as empresas a cuidar desse assunto, dinheiro, indicador, finanças, e a gente precisa enxergar a verdade. Não... Então preciso tirar o óculos. Precisa, Pacita, porque a gente precisa enxergar a realidade como ela é. E o Marcelinho vai trazer um monte de dicas aqui pra gente poder enxergar a realidade como ela é. Não adianta você tapar os olhos, porque tá aí. Bom, tá bom. Vai ajudar, hein? Vai ajudar, hein? Vou ajudar. Então, eu gostaria de saber o que os negócios estão fazendo para continuar de ter receita. Receita. Como que os negócios estão continuando a ter receita? É isso, Pacito? Isso! Então vamos lá, o Marcelo vai falar pra gente um pouquinho. Pacito, eu escrevo todo mês um boletim que a gente chama Incrementando sobre ideias que eu tenho sobre resultados. E nesse momento de pandemia, eu criei mais um que eu estou chamando de Incrementando Dicas e Ideias, que é exatamente para ir coletando e juntando o que eu estou vendo aí das empresas. As empresas estão precisando se inovar nesse momento. E eu entendo assim que nós somos essenciais para muita gente. Então, o que as empresas estão buscando? Como é que elas se tornam essenciais para as pessoas? Eu entendo assim, nós podemos cuidar da sanidade mental das pessoas, porque a gente tem uma busca também pela saúde física, desculpa, mas a gente também tem uma busca pela saúde mental. E ninguém melhor do que você, Pacito, e seus amigos, para contribuir com isso. E nós vamos ter que lidar com esse elemento aqui, chamado tecnologia. Alguns estavam mais adiantados, outros nem tanto. Eu confesso a você que eu sempre fui muito reticente a fazer encontros virtuais, mas estou aprendendo. Até a Páscoa da minha família foi virtual. Para você ter uma ideia, a gente atende uma empresa lá no Vale de Jequitinhonha, considerado um lugar pobre, e que é uma indústria de sorvetes. Eu fiquei pensando, quem vai comprar sorvete nessa época? Qual foi a minha surpresa? Eles estão conseguindo vender sorvete. E alguns clientes dessa minha cliente lá do Vale de Jequitinhonha, inclusive confessou que está vendendo mais agora com a loja fechada do que vendia antes. Sabe por quê? Foi atrás do cliente. Então, o que as empresas precisam fazer? Precisam estar próximas daqueles clientes, né? No nosso caso, a gente tem alguns clientes. A gente tem o cliente que recebe o nosso tratamento e a gente tem o cliente que é aquele parceiro que investe, que manda as verbas para a gente. Então, assim, como é que a gente ajuda os dois? Eu vi que teve aí uma pergunta sobre eventos, bingos, pizzadas. As pessoas precisam se entreter também. Agora nós vamos ter que fazer um entretenimento virtual. E vamos precisar se inovar. E eu não vejo problema nenhum da gente buscar receita. Nem todo mundo perdeu receita. Nem todo mundo perdeu renda. Nem todos os negócios declinaram. Talvez a gente tenha que buscar também negócios que
têm melhorado o seu desempenho nesse momento, como supermercados, como negócios ligados à saúde, alguns negócios ligados à construção civil. Acabei de ver uma notícia que o Grupo Pão de Açúcar bateu recorde aí nesse trimestre, teve um faturamento assim muito expressivo. Então, as empresas estão fazendo isso. Então, se eu entendo bem, ouvir a demanda do cliente e ser criativo. Exatamente. A criatividade, a inovação, ela é fundamental. Nós vamos ter que aprender a lidar com o que a gente faz de uma maneira diferente. E nós podemos gerar receita nesse momento, sim. E nós continuamos, né, Pacito? Nós inovamos. É claro que não é a mesma coisa estar sem vocês, os cavalos, na terapia, mas nós continuamos com teleatendimento. Então, estamos dando apoio para as famílias, com a nossa assistente social, estamos atendendo os pais das crianças, orientando para exercícios que são feitos em casa, e algumas crianças que têm possibilidade de interagir pelo recurso da mídia, nós estamos utilizando também os vídeos e demandando estratégias terapêuticas e educacionais para as crianças. Então você vê que a nossa equipe está em casa, mas está trabalhando muito. Para quê? Para mostrar para o patrocinador que a gente está atendendo as demandas dos nossos clientes, das nossas crianças, tentando trazer uma harmonia para essa saúde mental aí, como o Marcelinho está falando, de todas as famílias que nós atendemos. Então estamos próximos. E uma das coisas que é um diferencial do Passo a Passo também é estar próximo dos patrocinadores, dos apoiadores, levando esses vídeos que a gente está construindo de informação, de poder estar apoiando também os alunos da nossa escola de ecoterapia, os cursos, demos uma aula esses dias, então levar para essas pessoas, porque quando a gente leva e a gente contribui, eles também têm a retribuição com a gente e está contribuindo com o aumento de receita. Você vê a nossa campanha 1 milhão de amigos. Nossa, está funcionando muito bem, né? A campanha de 1 milhão de amigos, eu vou aproveitar para mandar uma mensagem então. Tá bom, pode. Gente, pessoal, tem que fazer parte da campanha de 1 milhão de amigos. Eu vou colocar lá embaixo aqui, pode ler e pode contribuir para nós. Isso. E sabe o que as pessoas vão ganhar? Quem contribuir? Máscara do Instituto Traço a Taço. Muito legal. Sensacional, hein, Pacito? Sensacional. Sensacional. E, Pacito, você quer uma ideia que eu estou tendo aqui agora, que a gente pode contribuir com os nossos patrocinadores e nos mostrar essencial? Tem alguns dos nossos patrocinadores devem estar com funcionários, colaboradores em casa. E essas pessoas em casa a grande maioria devem estar aí também com as suas taxas de ansiedade, as suas taxas de agonia mais elevadas. Por que a gente não faz uma parceria com os nossos patrocinadores para contribuir com os seus colaboradores que estão vivendo momentos delicados? É uma baita contribuição e isso pode trazer uma receita para a gente. Inclusive, nós estamos aqui desenvolvendo aqui, elaborando, né, uma parceria com o nosso cliente, um dos nossos clientes que teve que deixar um bom contingente de pessoas em casa, a ensinar essas pessoas a lidar com o dinheiro nesse momento, que eventualmente vai estar um pouco mais reduzido aí por redução de jornadas, por suspensões de contratos, e porque às vezes o marido, a esposa, o filho pode ter perdido o emprego também. Então, nós vamos, em conjunto com o nosso cliente, levar essa orientação para os nossos para os colaboradores, para os funcionários
desse nosso cliente. Por que não fazer isso com os nossos patrocinadores? Porque pelo que o Marcelinha está falando, a nossa intenção tem que ser sempre contribuir. Porque o medo, que nem você estava de óculos escuros, não queria enxergar. Não quero ver. O medo faz a gente também ser egoísta e só pensar em nós, como a gente vai fazer. Se a gente pensa em contribuir, o recurso vai vir. Ele vai vir de uma forma de retribuição para nós, não é, Marcelinha? É mais ou menos isso? Exatamente isso. É exatamente isso, Pacito. E tem uma coisa muito importante que está em voga nesse momento, que é a solidariedade. Eu dizia para as empresas buscar o ponto de equilíbrio com solidariedade. O que é isso? Preciso apertar no meu eixo. O que é o ponto de equilíbrio? É ordem natural? O ponto de equilíbrio é aquela receita, aquela entrada de recursos da empresa suficiente para pagar todas as contas. O gasto do dinheiro, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Se os casados são doentes, porque eu como muito também, então tem que... Você está meio fortinho. Da pandemia e quarentena, tô comendo. Eu não faço exercício. O que fazer com as despesas, né? Porque as despesas não param, né? Não. O gasto com os funcionários, o gasto com a conta de água, luz, telefone. É tudo isso. O gasto com os impostos que a gente precisa pagar e o gasto com o ferrageamento, né? Nossos fornecedores aí de ração. Então, como fazer com as despesas, né? Porque o ponto de equilíbrio, pelo que eu tô vendo que o Marcelinho falou, eu tenho receita suficiente para cobrir essas despesas. Mas eu posso diminuir essas despesas? O que fazer com essas despesas nesse momento, né? Recomendei às empresas que não deixassem de fazer as suas doações ou não deixassem de pagar fornecedores e prestadores de serviço, principalmente aqueles que são menores do que eles. E buscasse, se não consegue pagar tudo, paga metade, paga com 60%, paga... Por quê? Porque a gente só tem uma certeza, né? Isso uma hora vai acabar. Uhum. E nós vamos precisar desses parceiros, desses prestadores de serviço, nós vamos precisar do passo a passo e nós vamos precisar dos outros passo a passos que estão por aí na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, para continuar realizando esse trabalho bacana. E se a solidariedade agora ela está muito forte, ela está muito em voga. Então, porque qual é o problema dessas empresas serem solidárias com a gente, com o passo a passo e com as outras ONGs parecidas com a gente? Contribuição e retribuição. Bom, mas você me fez uma pergunta sobre as despesas. Não é uma tarefa simples a gente, do dia para a noite, reduzir despesa, a não ser não pagar, que é exatamente o que eu estou não recomendando. Se for para não paga o que é grande, quem tem estrutura para segurar. Porque se a gente não pagar os nossos colaboradores, os nossos funcionários, como é que essas pessoas vão sobreviver? Agora, tem muita iniciativa, é um pouco confuso, porque o governo solta uma medida federal, depois o estado intervém, depois o município intervém, então é bom cada município, se a conta de luz, tem lugar que você pode não pagar a conta de luz agora, tem um valor mínimo que você pode não pagar. Então, antes de pagar, principalmente contas como essa, taxas
como com taxas governamentais ou qualquer outra coisa nessa linha, eu sei que a gente é isento de bastante coisas, consulte os especialistas, contadores, advogados que vocês conhecem, inclusive fazendo propaganda de uma amiga nossa, né, Cláudia? A Cláudia depois pode aí indicar uma advogada que está ajudando bastante aí todo mundo nesse sentido. E assim, aproveite esse momento para procurar o que é desperdício, o que não vinha agregando valor e que às vezes a gente está na correria do dia a dia e a gente não olha para isso, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: despesa não é obra do coisa ruim, desperdício é. E a gente tem um exemplo para falar para o Marcelinho disso. Foi muito legal ele falar isso. Porque o que nós fizemos nos piquetes dos cavalos? Coisa para o feno. Isso, nós fizemos um suporte. Nós vamos colocar aqui fotos para todo mundo ver. Suporte para colocar o feno lá dentro, porque estava desperdiçando muito feno. E no dia a dia a gente não estava percebendo. Diminuímos o quê? 30%. Já pedimos meia carga de feno agora, esse mês. Uma outra coisa que a gente também economizou, né? Soltamos os cavalos no piquete, não estamos prendendo na cocheira. E assim? E vocês estão mais felizes ou mais tristes? Muito mais felizes. Muito mais felizes, não estamos gastando com serragem. Não. Né? O trabalho das pessoas que tinham o trabalho de limpar a cocheira todos os dias tá fazendo a redução de despesa, olhando, colocando cocho de água nos piquetes com a bomba automática para não desperdiçar água, não é? Então nós estamos fazendo uma série de coisas na instituição para reduzir custos, não foi, Pacito? Sim, tem que ter um olhar sistêmico com essas coisas, para pensar no todo. Isso aí, então estamos reduzindo os desperdícios, baixos desperdícios no Instituto. Legal, Pacito, olha que ideias legais aí. E tenho certeza que se todos nós aí, todas as ONGs, os negócios, dedicarem aí um tempinho com a equipe, porque a equipe tem muita ideia e às vezes a gente não dá a chance deles falarem. E às vezes não é nem de propósito, porque o dia a dia acaba nos corroendo, nos consumindo. E nesse momento, como a Cláudia disse agora há pouco, né, Pacito? Estamos de quarentena, mas estamos trabalhando mais nesse momento. Mas penso que vale aí um tempinho, reúne a equipe para ter ideias. Isso está acontecendo muito nos nossos clientes, né? Cada um na sua casa, aí nas videoconferências. Vamos ter ideia do que a gente pode criar oportunidades de negócios sem oportunismo. Infelizmente, tem algumas empresas que acabam se aproveitando da situação e sendo oportunistas. Então, assim... É como o álcool gel, né? O álcool gel custava R$4 no mercado. E agora está R$15, hein? Isso é oportunismo, né, Marcelinho? Exatamente. Uma outra ideia aqui que eu acabei de ter, Pacito, por que você não conversa com seus amigos cavalos de todas as ONGs aí? Por que na hora de ter que comprar algumas coisas a gente não compra em conjunto? Está faltando feno, vamos trocar. Por que não trocar o que está sobrando no passo a passo e pegar de um outro lugar o que está faltando? As soluções comuns, elas não vão servir para esse momento, eu vou além. Elas não vão servir provavelmente para o resto das nossas vidas. Se tiver que escolher não pagar pelas conta de luz, conta de água, até porque está proibido cortar nesse momento, grandes fornecedores que consigam se sustentar, os grandes fornecedores, como nós somos pessoas do bem, nós não vamos simplesmente não pagar,
Nós vamos conversar com eles, explicar a nossa situação e dizer que nós estamos com um momento bastante delicado. E eventualmente, até trocar esse pagamento por alguma ajuda que a gente possa dar. Por que não? Isso é bacana, né? Se a gente tem algum fornecedor que tem um monte de funcionário e a gente pode propor algumas sessões de psicoterapia com cavalos depois? Seria muito bom. Não é legal? Legal! Há um treinamento para os líderes com os cavalos, que nem a gente faz no passo a passo, TEC, treinamento experiencial com cavalos. A gente pode negociar com o treinamento das equipes deles com vocês, não pode, Pacito? Sim, eu vou fazer um anúncio também, né? E vamos fazer trocas, né? Vamos! Vamos fazer trocas, boas ideias, né? Muito bom, muito obrigado, Marcelo. E eu tenho uma pergunta. Uma ONG tem que ter lucro? Uma ONG, se ela precisa ter Sim, lucro? uma ONG. Precisa? Você sabe para que serve o lucro? Não, eu não sei. Eu não sei nada do dinheiro. O lucro no negócio, ele tem algumas finalidades. Eu vou dizer qual é a finalidade do negócio, depois eu vou traduzir para a ONG. A gente não precisa fazer investimentos. Você não quer, de vez em quando, que a cocheira seja renovada, ou ela vai ficando desgastada, vai ficando velha, quer deixar lá do jeito que está? Não, eu quero reformar essa cocheira. E os piquetes, o que a gente está fazendo? Tá reformando os piquetes já. É muito bom. Não é uma despesa, isso é um investimento. Então, a ONG precisa que tenha uma sobra, que no mundo do financeiro é chamado de lucro, para poder cuidar do seu piquete, para poder cuidar da sua cocheira, para poder fazer outras melhorias nas nossas ONGs, para poder, inclusive, prestar um serviço melhor para para os seus amiguinhos aí que você ajuda no dia a dia. E até investimento nas pessoas, né? Nossa equipe fazendo cursos e a gente investir também em mais praticantes, em poder atender mais pessoas, né, Marcelo? Perfeito. Então, o lucro numa empresa serve para investimento. Uma empresa é com fins lucrativos e uma ONG, as duas precisam fazer investimentos. Uma empresa, ela precisa formar reservas. O que é reserva? Precisa ter um dinheiro sobrando na conta corrente. Por quê? Porque pode acontecer, na verdade, aconteceu a pandemia. Tinha uma reserva, consegue passar melhor esse momento do que a que não tinha. Ela pode servir para, de repente, a gente conseguir comprar uma quantidade de ração à vista mais barato. Negociar, tem um poder de negociação também quando se tem uma reserva, né? Aprendi a falar como você fala, Pacito, a ONG. ONG não é assim. ONG. É francês. Uma associação sem fins lucrativos. É francês. E aí o lucro dentro de uma associação sem fins econômicos como o nosso, ele é chamado de superávit. Não é um déficit, é um superávit que é aplicado na própria missão da instituição, que é contribuir com a evolução humana por meio dos movimentos do cavalo e da natureza. Então todo esse lucro que o Marcelo fala que para nós é superávit, é reinvestido no nosso propósito, nos investimentos nas pessoas, no espaço, né? Para a gente estar melhorando e colocando esse serviço de qualidade também, né, Marcelo? E Pacito, tem uma outra coisa que o lucro faz parte do lucro
E isso acontece numa empresa com fins lucrativos, e isso acontece numa ONG. Não vou aprender a falar como você. É comum nós pagarmos as contas antes de recebermos as verbas. É comum numa empresa a gente receber do cliente, pagar para o fornecedor antes de receber do cliente. Posso falar um termo técnico ou você vai ficar bravo comigo, Pacito? Não, pode, estou escutando. Isso chama necessidade de capital de giro. O que é necessidade de capital de giro? É o dinheiro que eu preciso ter guardado na minha conta corrente para pagar a despesa antes de receber a verba. E o que você chama de uma saúde financeira ideal para uma ONG, para uma empresa do segundo setor ou para as ONGs que estão no terceiro setor? De quantos meses? Por exemplo, se um centro de ecoterapia gasta R$40 mil por mês, 80 mil... Vamos pegar esse exemplo de R$40 mil por mês. Quantos meses de reserva deve ser o ideal para ter um capital de giro? Existe esse ideal? Não existe, Pacito, um número mágico desse. Aí tem a minha convicção sobre esse número. Eu costumo recomendar que a gente tenha 3 meses de guardado, porque em 3 meses eu entendo que é um tempo que dá para a gente se organizar, se ajustar. Lógico, esse número que eu estou te dando é antes de viver um momento como esse. Um momento como esse, talvez tenha que rever esse meu conceito, e provavelmente eu não parei para fazer essa reflexão, mas provavelmente de 3 eu vou passar a recomendar 6. Como já foi dito, é um momento sem precedentes. Ninguém nunca passou por isso, ninguém estava preparado para isso. Então, assim, não existe um número mágico. Esse número é o meu número, que em 3 meses eu sempre acreditei nas situações normais, sem uma quarentena, sem uma pandemia, que a gente era capaz de... um mês é o susto, em 2, 3 a gente consegue se organizar. E, Marcelo, depois da pandemia, como vai ser tudo isso? Quem sabe? A única certeza que a gente tem que as relações com serviços, produtos, elas serão diferentes. Na China as lojas já estão abertas, só que as pessoas elas não estão indo às lojas, elas estão comprando e consumindo fora. Por exemplo, essa informação veio de uma cafeteria famosa que todos nós conhecemos. 40% das pessoas que frequentavam o local só vão lá, compram e vão embora. São informações que a gente vai coletando para tentar buscar aprendizados. Mas, Pacito, não dá para saber o que vai ser. O que dá para saber, o que dá para a gente ter certeza é que nós vamos ter que nos reinventar, nós vamos ter que ser realmente inovadores, nós vamos ter que estar mais próximo do nosso holograma. Você sabe o que é holograma? Eu acho que sim. Eu aprendi isso no passo a passo. Então fala pro Marcelinho o que você aprendeu. O que é holograma? Agora tem que responder, Pacito. Tem. São as pessoas, nossos clientes, é isso? Não só nossos clientes. Todas as pessoas com as quais a gente se relaciona. Isso. Então, setor público, as empresas, apoiadores, patrocinadores, nossos voluntários, todo o nosso público de relacionamento. Todo mundo, então. E isso, Marcelo? Nós vamos ter que estar próximo, mais ainda, do nosso holograma.
Na verdade, o meu amigo que você entrevistou anteriormente, Roberto Trajan, sempre disse isso. Só que esse momento veio só para deixar isso mais evidente. E a gente vai conseguir o superávit estando próximo do nosso holograma. Porque quando a gente está próximo do nosso holograma, a gente está próximo do que ele precisa, próximo da contribuição que a gente é capaz de entregar para ele. E a hora que eu entrego a contribuição que ele realmente precisa, ele vai retribuir. E aí, como eu sou uma pessoa de finanças, estou falando de retribuição em dinheiro. Porque, por mais que o dinheiro cause medo, a gente precisa lidar com ele. Nós precisamos dele, as pessoas precisam dele para poder comer, beber, se vestir, cuidar da saúde, do entretenimento, que faz parte da nossa vida, da nossa educação, do nosso aprendizado e assim por diante. Então, a única coisa que eu sei dizer é que o resultado pós-pandemia, o superávit, no nosso caso, ele vai vir dessa maior aproximação com o nosso holograma. Então, obrigada, coronavírus. Obrigada, coronavírus. Por que você está agradecendo o coronavírus? Não, mas porque eu acho que a pandemia é uma oportunidade para se revisitar e para rever como nós podemos fazer isso, ser nosso sino de nosso holograma. É uma oportunidade de uma certa maneira. Eu acho que né, Marcelo, uma oportunidade das pessoas rever essas relações, porque o dinheiro serve, como você disse aí, para promover vida, para promover desenvolvimento, evolução, né, uma melhor qualidade de vida. O dinheiro serve para isso. Sim. Ele movimenta essa promoção de vida. E ele é o meio, ele não é o fim. E olhar ele como algo bom para promover essa vida é olhar para as relações. Então, se a gente tem relações com o nosso holograma de uma forma fiel, construtiva e próxima, ninguém vai nos deixar na mão, né? Vai ter uma relação de troca e vão ficar as trocas que são verdadeiras, né, Marcela? Por aí? Que de fato faz diferença. Vão ser as trocas que vão continuar e é onde a gente vai conseguir. Eu estou sendo insistente, mas penso que o momento requer isso, é onde a gente vai conseguir o nosso superávit. Porque aquilo que não estava agregando, agora vai ficar claro, vai ficar evidente e a gente vai deixar de... Para isso, nós não vamos querer retribuir. Mas aquilo que agrega, nós vamos continuar retribuindo. E nós temos muito a contribuir, passo a passo. Quando eu digo nós, eu estou falando do passo a passo. Você, Pacito, vai ajudar muita gente, pode continuar ajudando muita gente e muito mais ainda. Até porque pouca gente, nem todo mundo sabe exatamente a contribuição que a gente leva. Tá aí uma boa oportunidade também para a gente aproveitar esse momento e divulgar essa contribuição. Tem um centro de ecoterapia na Itália, a gente estava vendo agora uma matéria que está levando, né, o tratamento com cavalos para os profissionais da saúde, para tirar esse estresse do momento, para tirar, né, essa angústia que eles estão vivendo. Então tem meios para se fazer isso, para a gente estar cuidando de quem está cuidando das pessoas também com o Covid-19, né? Então é uma inovação, né? Perfeito. Profissionais da saúde, profissionais que estão aí nos negócios de supermercadistas, por exemplo, porque tem uma tensão, tem um estresse acontecendo, as pessoas vão para os supermercados e tensas e às vezes maltratam os colaboradores. Essas pessoas estão ficando com uma carga mais pesada. Nós podemos fazer isso também, por que não?
A Cláudia está falando de indicadores, o que é isso? Qualquer tipo de organização precisa ter indicador da sua saúde financeira. A gente precisa medir o superávit ou o déficit, a gente precisa saber medir aonde o dinheiro está indo, quais são as nossas despesas. A gente precisa, lembra do que eu falei para você agora há pouco, o tal da necessidade de capital de giro? Precisa medir se isso é algo muito relevante na nossa ONG. Pode ser, dependendo de como a gente recebe as nossas verbas. Até para a gente, porque uma coisa influencia na outra. Quanto mais tempo a gente demora para receber as verbas, mais eu preciso de ter a reserva. Então, se não estou dando indicadores, eu não posso fazer essa reforma da cocheira. Isso. Precisamos ter indicadores para entender a nossa saúde financeira. E o indicador, ele tem um papel ainda melhor do que esse de mostrar só. Ele tem o papel de orientar, de inspirar e estimular a gente a criar ações para tanto ser mais criativo nos gastos, nas despesas, como ser mais criativos nas receitas. Entendi. Se o resultado do indicador não for bom, você não vai poder fazer a reforma da cocheira. Aí você vai ficar na cocheira velha. E você vai conseguir arrumar uma namorada numa cocheira velha? Isso vai ser mais difícil, hein? Precisa impressionar, hein? Fazer um show. E aí o papel da gestão desse recurso é muito importante também, né, Marcelinho? A gente falar da gestão, gestão de pessoas, gestão dos recursos, e isso também vai dar um impacto nos nossos indicadores, nos nossos resultados, né? O formato dessa gestão, como você exemplificou ali, tá todo mundo em casa e tal, é a hora da gente ter uma gestão mais participativa, né? Trazer as ideias de todos os colaboradores, como a gente se reuniu e falou da gente fortalecer a campanha 1 milhão de amigos. E todos os nossos colaboradores, mesmo os que são terapeutas, estão trabalhando na captação de recursos. Então, teve centros de ecoterapia que optaram por reduzir, porque foi a única saída que eles observaram. Então, isso não é uma crítica, mas foi a saída que eles tiveram nesse momento, porque não tinham capital de giro, tiveram que reduzir o salário. Teve outros que colocou em férias, teve outros que demitiram. E nós reunimos as pessoas e falaram, vamos ajudar a criar o seu próprio salário. E tá todo mundo trabalhando para ajudar na captação de recursos também, né? Então, isso tem a ver com a gestão, né? Tem como a gente está lidando com isso. Gente nossa que cria um incentivo para os colaboradores venderem para os amigos, para a família. A Silvia de Araçuaí, gente que adotou o comportamento urso, né? Isso aí que você acabou de falar. Se hibernou, pega tudo que tem, se vai para um lugar e demite, faz o que pode, cria uma gordura para si próprio e não pensou no holograma. Agora, uma coisa que é importante, a economia precisa de consumo. E se a gente não fomentar o consumo, ou seja, se as pessoas não tiverem renda, a economia sofre mais para voltar. Quando eu demito, eu tô criando um problema para mim mesmo. Acredito que nada vem à toa. Então, e o corona está aí, vamos aproveitar e tirar aprendizados disso. Não adianta ficar em casa reclamando, não adianta ficar nos lugares reclamando. O que a gente precisa agora é essa coisa da inovação. E as equipes, a gente vai se surpreender com as nossas equipes.
A gente vai achar talentos onde a gente não tinha, a gente vai achar ideias onde a gente imaginava que não vinha. Essa é a hora. Eu sempre gostei mais da receita do que da despesa, né? Assim, reduzir despesa tem limite, é isso que eu falei, né? Despesa igual a zero não tem, né? Não existe negócio, não existe ONG com despesa igual a zero. Despesa igual a zero, você não vai ter feno, você não vai ter ração, não vai ter veterinário, não vão ter os profissionais que precisam desses recursos para poder pagar suas contas de casa. Afinal de contas, todo mundo tem necessidades básicas ou não, mas todo mundo tem. Então, a primeira coisa que eu recomendei era não demitir. Não demitir. Precisa negociar, precisa reduzir jornada, precisa suspender. Vamos avaliar o que é melhor para todo mundo, né? E se tiver que, uma coisa, nos últimos, se tiver que demitir, vamos demitir aquele que não é pai de família, aquele que sustenta a casa, né? Porque se sustentar a casa é demitido, quem vai arrumar emprego nesse momento? É uma coisa mais difícil. Então, resultado, na verdade, superávit, no caso das ONGs, que é o resultado, vem da gestão de pessoas, da gestão do cliente, da gestão do fornecedor, da gestão do holograma. Muito bom, né, Pacito? Nossa, eu aprendi muita coisa. Muito obrigado. A gente criou uma frase: é normal a gente fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, mas o natural é ganhar dinheiro para fazer algo. Legal, né? Gostei dele. Por que não me apresentam mais cedo? Porque você tá com a agenda tão cheia, Pacito. Você tá com a agenda muito cheia. Mas chegou na hora certa. Que é a melhor hora, essa hora da pandemia, do Marcelo ajudar a gente a lidar com as finanças? Muito bom. Muito bom, né? Muito obrigada, Nós vamos até tirar o óculos, que agora eu já tô até enxergando melhor os números. A questão do dinheiro já não tá dando tanto medo assim, não é? Muito bom. Gostei. Eu aprendi bastante com você. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelinho. Obrigada. Muito bom, muito bom. Espero que a gente possa contribuir com muitos centros de ecoterapia e muitas pessoas que estão assistindo o nosso vídeo tenham uma ponta de esperança aí, porque tem luz no final do túnel. Sempre tem. Tchau, obrigada. Obrigada. Marcelo.